Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. E eu queria trazer uma passagem na Bíblia em que nós temos isso sendo feito, aplicado de maneira excepcional. E quem poderia ser, né? Trazendo essa excelência através das suas atitudes como homem, o próprio Jesus Cristo. E nós já sabemos, né? Nós, como seres humanos aqui na Terra, devemos olhar para a Bíblia, ler a palavra do Senhor, identificar o Senhor, não apenas com a sua soberania, que é muito importante, mas ver como Jesus se comportou como homem, como vestiu a roupa, como foi ser humano, como nós, passou pelos mesmos sentimentos que nós, pelos mesmos momentos que nós, e tentar trazer isso o mais próximo possível para a nossa realidade, para a gente entender e viver isso através da palavra de Deus. Então, a passagem que eu quero trazer para vocês aqui está em Mateus 26, quando Jesus é preso, e traído por Judas. Vamos identificar aqui alguns pontos para a gente entender o que é inteligência emocional através do melhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem está falando que Judas, ele chegou com aquela multidão ali, já estava tudo esquematizado, que quando ele desse um beijo, eles iriam atacar Jesus Cristo, aquele era o homem que eles deveriam prender, né? Então isso acontece, ele chega e fala, mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beija. Jesus o responde, amigo, o que você vai fazer, faça agora. E aí eles chegaram e prenderam Jesus e amarraram, Mas um dos que estavam ali pegaram a sua espada, um dos que estavam com Jesus pegaram a sua espada e cortaram a orelha de uma daquelas pessoas que estavam prendendo Jesus. E imediatamente Jesus fala, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. E eu poderia chamar aqui um exército de anjos, pedir ao Pai para que Ele nos desse aqui um exército de anjos e eu não seria preso. Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Aí lemos essa passagem, entendemos isso, vemos a traição de Judas e como foi tudo isso, mas para um pouquinho para pensar na posição de Jesus nesse momento. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, quem ia trair ele, mas ele manteve um estado de espírito do início ao fim ali naquele momento que é admirável. Primeiro, ele começa chamando Judas de amigo, já sabendo tudo o que Judas ia fazer. Antes mesmo, já sabendo que Judas iria trair, Jesus lava o pé de Judas. Ele mostra ali que o problema não estava com ele, que ele ama Judas, que ele chama Judas de amigo, que ele lava o pé dele, que ele serve a Judas. Então você tem ali uma situação, por exemplo, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, a passagem não fala que Jesus lavou o pé de 11 discípulos. Não, foram dos 12 discípulos, todos eles. Então entenda, o problema não estava em Jesus porque ele amava Judas. Quem deixou de amar alguém nessa situação foi Judas. Olha que emocional, sabe? Inabalável. Eu te amo e o que você faz não me afeta, não muda o amor que eu sinto por você. E aí chega outro seguidor de Jesus querendo manter o controle daquela situação. Não pode atacar Jesus, saca a sua espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala, não faça isso.
Eu não preciso da sua espada, eu não preciso disso. Eu poderia chamar o meu pai aqui com os seus anjos, ele poderia mandar os seus anjos aqui e me salvar. Mas não é isso que deve acontecer. Vai acontecer o que tiver que acontecer, que seja cumprido o que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer. Novamente, que inteligência emocional admirável. Agora eu trago isso para o nosso dia a dia. Um caso simples, outro dia eu estava no mercado e a moça precisou passar pela mesma fileira que eu estava olhando o produto, pois ela esbarrou na minha bolsa e passou. Eu não percebi que ela precisava passar, por isso eu não saí imediatamente, mas ela esbarrou e passou assim, tipo, estou passando. E eu parei naquele momento. Se tem uma coisa que me abala, assim, é a pessoa me desestrutura quando ela faz isso. Poxa, não podia falar um com licença, posso passar, enfim, coisas simples, palavras simples. Mas ela só passou e, o resto não me importa. E aí eu pensei, poxa, por quê, né? E aí chegou uma hora que eu precisei também passar por ela. E aí eu falei, vou fazer o mesmo. Mas aí na hora o meu coração, assim, veio o Espírito Santo, tocou a minha mente e o meu coração e falou, não, você não é como essa pessoa. Você vai pedir licença e vai passar. Porque quando você se rebaixa ao mesmo estado em que aquela pessoa está, você se torna igual a ela. O que te difere dela? Se eu repetisse a mesma coisa que ela fez comigo, o que me tornaria diferente dela? Será que enxergariam em mim Jesus Cristo? Será que enxergariam em mim o amor que Deus tem por nós? Esse amor que fez Jesus chamar Judas de amigo, sabe? Será que se eu fizesse... É um exemplo bobo, né? Pequeno e simples, mas são nas pequenas coisas que a gente deixa de cumprir, que a gente deixa de mostrar que nós temos o amor de Jesus Cristo dentro do nosso coração, que nos faz perder essa identidade de seguidores de Jesus Cristo, que nos faz perder essa identidade que queremos nos parecer com Jesus Cristo. É por isso que eu tô te convidando hoje a fazer uma reflexão. Vamos refletir antes da gente tomar algumas decisões, porque nós podemos deixar de ser parecidos com Jesus Cristo simplesmente por não ter o controle do nosso emocional. E sabe quem controla o nosso emocional? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca o seu coração e que fala através de você e que te ensina. É a palavra de Deus ali sendo lida e sendo estudada que te mostra quem Jesus Cristo foi. E independente do que ele fosse passar, ele amou. E um outro ponto muito importante de Jesus Cristo é que ele tinha esse momento de descanso dele. No momento de descanso dele, era um momento não que ele parava para se divertir, para dormir o dia inteiro, não. Ele parava para se alimentar com Deus, sabe? Para se recarregar, sabe? Se encher mais da presença de Deus. E se Jesus precisava disso, e se Jesus fazia isso, imagina nós. Nós precisamos desses momentos com Deus, de parar, refletir, descansar na presença de Deus, sabe? Para que possamos ser alimentados pelo Senhor e assim a gente possa transbordar esse amor que Jesus Cristo tinha. Eu te convido hoje a transbordar esse amor, a ter essa inteligência emocional que o Senhor tinha. Os nossos relacionamentos, eles serão mais saudáveis se forem construídos com base no amor. Então vamos nos inspirar nesse estado de espírito que tinha Jesus Cristo quando veio aqui como homem e demonstrou tanto amor, que tinha essa inteligência emocional inabalável. E assim nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a refletir sobre essa palavra.
Fique na paz e seja abençoado por Deus. Amém.